Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos, a sessão 1.6, a gente vai falar sobre o conceito de base e coordenadas de um vetor. Nesse momento do curso de VGA, ele dá uma guinada, ele muda um pouco de direção, de maneira que o conceito de vetor vai se tornar menos teórico e mais prático e numérico, porque a gente vai tratar do vetor nas suas coordenadas. Até então, basicamente a gente tratou de vetor na sua definição, né? Que o que define um vetor são as suas três grandezas vetoriais: direção, sentido e comprimento. A partir daqui a gente vai conseguir, com essas definições e proposições que a gente vai ver, trabalhar com o vetor em coordenadas, ou seja, cada vetor numa dada base que a gente vai definir, ele vai ter as suas coordenadas numéricas nessa base. Então, a manipulação de um vetor vai se tornar mais prática e menos teórica. Beleza? Então, bora lá. A primeira definição é o conceito de base. A gente viu na aula passada que um conjunto formado por um vetor é LI se ele é não nulo, né? Dois vetores são LI se eles são não paralelos. E três vetores são LI se eles são não coplanares. É esse caso que nos interessa, um conjunto formado por três vetores LI, ou seja, três vetores não coplanares. A gente viu que o número de vetores LI gera o espaço naquela dimensão, ou seja, três vetores LI, né, geram espaço de dimensão 3. E esse conceito de gerar está associado com a definição de base que a gente vai ver. E a gente vai entender o que é gerar nessa proposição 1 aqui. Então, bora lá. A definição formal de base é a seguinte: um conjunto ordenado, E1, E2, E3, formado por três vetores LI, né, não coplanares. Então, a gente tem três vetores LI, não coplanares, é chamado de base. Então, basta que você tenha três vetores LI. Se três vetores são LI, esse conjunto formado por esses três vetores é chamado de base. A gente diz aqui que é ordenado porque se a gente mudar a ordem E1 com E2, por exemplo, ou E1 com E3 ou E2 com E3, esse novo conjunto já é uma outra base, ou seja, a relação de ordem aqui é relevante na definição de base. Beleza? Então, uma base basta que a gente tenha três vetores LI. Vou só fazer uma representaçãozinha aqui, basta que eles sejam não coplanares, certo? Então, vamos aqui representar três vetores não coplanares, três vetores LI, suponha que esse aqui é o E1, suponha que esse aqui é o E2 e suponha que esse aqui é o E3, certo? Então, uma base seria um conjunto formado por três vetores LI, como a gente representa aqui. Não necessariamente a medida angular inteira é de 90 graus, né? Basta que eles sejam não coplanares. Esse é o conceito de base. E aí o que a gente vê na proposição 1 é que uma base, ou seja, um conjunto formado por três vetores LI, pode gerar, ele gera todo o espaço tridimensional. O que seria isso? Então, bora lá. Proposição 1. Toda base, E1, E2, E3, gera o espaço tridimensional. O que significa isso, gerar o espaço tridimensional? Significa que todo vetor do espaço pode ser escrito como combinação linear dos vetores dessa base. Então, suponha que você tem uma base E aqui, fixa, certo? E pega um vetor qualquer do espaço. O que a gente diz é o seguinte, que se você fixar essa base, fixando uma base E qualquer, todo vetor do espaço, qualquer vetor que você pegar, pode ser escrito como combinação linear desses três vetores da base. Com isso, as combinações lineares possíveis dos vetores dessa base percorrem todo o espaço tridimensional. Você gera todo o espaço, certo? Então, a rigor, o que significa isso algebricamente? Significa que essa base gerar o espaço tridimensional significa que para todo vetor U existem únicos A1, A2 e A3 escalares, números reais, tais que esse vetor pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base, ou seja, A1, E1, mais A2, E2, mais A3, E3. E além disso, esses números reais A1, A2 e A3 são únicos, são os únicos que é a única maneira, é a única tríplice de representação do vetor U nessa base, certo? Então, dizer que todos os vetores do espaço podem ser escritos como combinação linear
dessa base E significa isso, que dado esse vetor U qualquer, existem únicos escalares A1, A2 e A3, números reais, tal que U é escrito nessa combinação, certo? Ou seja, se esses escalares são únicos, eles dão a assinatura desse vetor nessa base, é como se fosse um código associado a esse vetor nessa base, e esse código é único, né? Nessa base, se mudar a base, o código seria outro, mas a priori a gente está fixando essa base, certo? Bom, a partir desse momento, se todos os vetores podem ter uma representação desse tipo, você consegue percorrer todo o espaço tridimensional. Pensando de outra forma, se eu variar esses valores, A1, A2 e A3, eu vou estar variando esse vetor U aqui, de maneira que eu vou estar percorrendo todo o espaço tridimensional. Por isso a gente diz que ele gera esse espaço, certo? Bom, A1, A2 e A3 são números reais e eles definem o vetor U nessa base, porque são únicos. Logo, a gente diz que A1, A2 e A3 são as coordenadas do vetor U na base E. E aí a gente tem, nesse caso, quando isso ocorre, ou seja, quando essa é a representação de U na base E, a gente diz que A1, A2 e A3 são as coordenadas do vetor U na base E. Ou seja, a gente faz essa representação aqui, ó. Quando isso ocorre, por simplicidade, a gente pode escrever isso, ó. A1, A2 e A3 são as coordenadas do vetor U na base E. Aqui para dizer que essas são as coordenadas de U na base E, certo? Isso aqui é equivalente a isso. E por simplicidade a gente usa mais essa notação. Aqui é uma representação mais algébrica e aqui é o símbolo que a gente usa para dizer que está acontecendo isso. Ou seja, essas duas representações são equivalentes. Tanto faz uma ou outra, mas essa é mais simples de trabalhar. Beleza? Se essas são as coordenadas do vetor U na base E, agora a gente consegue entender por que o conjunto tem que ser ordenado na base. Porque se aqui eu tivesse E2, E1, E3, eu teria invertido aqui, o A2 estaria aqui. Ou seja, as coordenadas desse mesmo vetor numa outra base já seriam outras, né? Já seriam outras. Então, é relevante a relação de ordem que a gente tem para essa base, certo? Bom, essa é a definição de coordenadas. A partir de agora, fixado uma base E, a gente tem as coordenadas de um vetor U nessa base. Qualquer vetor U que a gente pegar, fixar dessa base, tem as suas coordenadas nessa base, porque essa base gera todo o espaço, certo? Bom, a partir daí vamos colocar como observação aqui o caso trivial, que é o caso do vetor nulo. Olha só, o vetor nulo em particular, ele tem sua representação nessa base E, certo? Todos os vetores têm, em particular o vetor U. E quais vão ser os escalares do vetor U? Quais vão ser os escalares A1, A2 e A3 do vetor U nessa base? Vão ser naturalmente o número real 0 para todos eles. 0 é 1, mais 0 é 2, mais 0 e 3, certo? Vetor nulo, vetor nulo, vetor nulo, dá o vetor nulo aqui. Se essas são as coordenadas do vetor nulo na base E, logo, a gente pode escrever isso aqui por simplicidade, ó. Ou seja, isso aqui significa que 0 e 0 e 0, naturalmente, vão ser as coordenadas do vetor nulo na base E, qualquer que seja a base E que eu considerar, para toda base E, certo? O vetor nulo é o único que vai ocorrer isso, ou seja, você tem um vetor nulo, as coordenadas dele em qualquer base vão ser 0, 0, 0. Porém, se você tem um outro vetor U qualquer, numa dada base as coordenadas são umas, né, são uma tripla, A1, A2, A3. Se você pegar uma outra base, as coordenadas desse mesmo vetor numa outra base vão ser outras, a menos que ele seja o vetor nulo. E isso a gente vai falar lá na frente, né, na seção de mudança de base. Beleza? Bom, é isso aí.